Agora quem vai falar com a gente é Ana Catarina Bell. Ela é coordenadora de produto no Grupo Softplan, atua na coordenação do time de produto nas disciplinas de design e negócio e tem MBA em liderança e negócios exponenciais, com foco em entregar valor para o usuário, construindo produtos que gerem impacto real na vida das pessoas. Ana Carolina, com vocês, gente. Obrigada pela introdução e só trazendo, gente, é um prazer enorme estar aqui. Eu acho que, não sei se vocês estavam sentindo isso, mas eu sentia muita falta de eventos focados em design. Eu acho que a gente, muitas vezes, vai para eventos que são só de tecnologia e tem lá uma trilhazinha de design. Então, muito bom estar aqui num dia focado em aprender coisas realmente de design e trocar com vocês. Vamos lá, então. Para a gente começar, eu queria fazer uma provocação. E queria que quem levantasse a mão, pensando nas disciplinas de design, eu acho que aqui a gente está falando principalmente de pessoas que trabalham com produtos digitais, quem conseguiria assim, definir em uma frase, se eu perguntasse qual que é o objetivo do produto que vocês trabalham? Vocês teriam clareza? Levanta a mão quem acha que teria clareza. Pouca gente. Já imaginava. E aí, eu vim falar muito para vocês sobre uma questão de colaboração. E aí eu queria que vocês, de novo, fizessem uma reflexão. Se hoje eu perguntasse, tanto para vocês, designers, que são a maioria aqui, eu sei que tem alguns PMs também por aí. Se eu perguntasse no time de vocês, para o PM e para o designer, por exemplo, qual que é o objetivo do produto que vocês trabalham? Vocês acham que eles responderiam a mesma coisa? Quando a gente fala de construir produtos, principalmente quando a gente fala de produtos memoráveis, incríveis, que é o que todo mundo quer entregar e que, no final, gera resultado para o negócio, a gente está falando da parceria que tem que ter entre essas duas figuras, que é muito importante para a gente entregar resultado. Só que, para que a gente chegue nesse resultado, a gente tem que deixar essa questão de cada um no seu quadrado, de trabalhar em silos, de muitas vezes o design só receber demanda e não estar participando, por exemplo, da parte estratégica. Então, é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje. E eu vou falar com vocês hoje sobre isso, porque hoje eu sou coordenadora no Grupo Softplan, de um dos produtos das soluções que a Softplan entrega. E eu lidero tanto o time de produto quanto o time de design. E o meu papel, diariamente, é alinhar as expectativas e os direcionamentos para um melhor trabalho em conjunto dessas duas personas. Então, o meu dia a dia é isso. E eu quero compartilhar aqui com vocês um pouquinho de quais insights eu tenho dessa vivência e como que o meu time faz, claro que passando por erros e acertos, mas como o meu time faz para que a gente consiga que essas duas disciplinas trabalhem bem e entreguem resultado para o negócio, que no final é isso que a gente quer. Para a gente começar, eu quis trazer aqui um pouco de entendimento, de a gente entender onde a relação entre design e produto falha. E aqui eu não quero trazer a falha, muito de a gente entender que a falha, como a falha fosse a falha do trabalho em equipe. Não é sobre isso que a gente está falando. A falha aqui é a falha em entregar resultado para o produto. Então, quando essa relação está falhando, a gente está falhando em chegar no resultado que a gente gostaria. Então, vou trazer alguns exemplos que eu já vivenciei no meu time ou que eu já ouvi falar, trocando com outras pessoas, sobre quais são essas falhas em relação a quando não existe essa colaboração entre o design e principalmente PMs, que são as pessoas que fazem a gestão do produto. A primeira delas é a falta de alinhamento sobre o papel de cada um. Eu acho que, quando a gente fala de tecnologia, muitos papéis em produto, principalmente, foram nascendo e a gente não foi tendo muito controle sobre isso. Então, muitas vezes, principalmente isso ocorreu muito na minha equipe, quando a gente trabalhava num produto único, e depois a gente passou a ter vários produtos. Então, existiu uma disrupção dentro do meu time. A gente atuava num produto só e agora a gente tem vários produtos. Então, essa falta de alinhamento do papel de cada um geralmente acontece nessas disrupções, que é, muitas vezes, por exemplo, o designer não saber até onde vai, ou o PM, por exemplo, não saber até onde vai. Então, de quem que faz discovery? Quem é responsável pelo quê? Até onde eu preciso ir? Até onde eu não vou? Então, existe essa falta de alinhamento do papel de cada um. Então, essa é uma das principais falhas. E aqui, a gente não pode simplesmente ir na internet e pegar qual é o papel de um product designer e simplesmente aplicar isso na realidade da empresa.
Não é assim que se faz. Na verdade, a gente precisa olhar para o momento da empresa e entender qual é o momento da empresa. Então, o que eu preciso, nesse momento da empresa, que seja o papel de um Product Designer. Então, é muito de a gente alinhar o papel de cada um relacionado ao momento que a empresa está vivendo. Outra questão é a comunicação truncada e decisões baseadas em achismos. Eu acho que teve algumas pessoas que já falaram aqui um pouco dessa questão de, muitas vezes, os dois papéis entenderem, beleza, eu tenho um papel de design, eu tenho um papel ali de PM, e ambos têm o seu conhecimento na sua área, mas, na verdade, por exemplo, não se baseiam em dados ou não se baseiam realmente em proposições e fatos concretos na hora de debater. E, dando um exemplo, né, muitas vezes é o que eu acho que deveria ser, e não o que o usuário disse que preferia, ou os dados me disseram que é melhor seguir nesse caminho. Então, muitas vezes, as discussões se pautam nessa questão do eu acho, fica só nos achismos, e não se pauta em informações concretas. E quando a gente fala de produto digital, a gente tem muita informação. A gente tem, por exemplo, eu posso me basear, eu fiz tantas entrevistas com usuários, eu fiz o teste de usabilidade, deu esse resultado. Então, eu tenho muito como ser estratégico na fala para trazer discussões e para que a comunicação flua. Então, é um pouco disso, e que existe uma falha bastante grande nessas questões. Outra questão é a falta de questionamento de ambas as partes. Então, por exemplo, eu tenho design muito concentrado em design e a pessoa PM ou negócio muito pautada apenas na sua disciplina. Essas pessoas não se questionam. Muitas vezes, alguns pensam, né, por exemplo, mas eu não sou de negócio, então eu não vou criticar a parte do negócio. Mas eu não sou designer, então eu não vou criticar o trabalho do designer. Mas aqui a gente erra em pensar assim, porque, sim, todo mundo tem o seu conhecimento, e os dois conhecimentos eles são essenciais para o desempenho do produto. Mas a gente precisa questionar. Não é porque eu não estudei para criar uma tela, por exemplo, que eu não posso ir lá ajudar e falar alguma coisa. Ou não é porque eu não me aprofundei tanto nas questões de negócio e essa não é a minha área que eu não posso dar opinião. Porque ambos, essas duas disciplinas, têm, sim, conhecimentos diferentes, mas têm um conhecimento muito grande do produto. Os dois estão dentro da realidade. E aqui entra muito a questão também de dar espaço para... Eu estou falando muito aqui, né, sobre PMs e designers, mas a gente também pode falar muito da tecnologia entrar junto. Então, eles também podem falar sobre design, eles também podem impactar e perguntar sobre o negócio. Então, é realmente dar abertura para esse questionamento. Outra questão é a falta de direcionamento único, que foi o que eu questionei vocês, né, no começo. Então, essa falta de direcionamento único de ambas as partes também causa essa falha nessa relação entre produto e design. Porque, muitas vezes, a gente vê times, né, em que, por exemplo, se a gente fosse fazer uma analogia com um barco, o time de design, às vezes, remando para um lado, o time de produto remando para o outro, tecnologia remando para o outro, e, assim, o barco, muitas vezes, não vai sair do lugar. Então, aqui é realmente todos estarem comprados com o objetivo do produto para realmente criar estratégias para chegar lá. E o último que eu trouxe aqui é realmente que acontece em alguns times, eu acho que depende muito da estrutura em que o time trabalha também, mas é um envolvimento tardio de design ou de negócio na criação da solução, né? Enfim. Então, muitas vezes, a parte de design só realmente recebe a demanda quando precisa fazer a solução, não participa da pesquisa inicial, por exemplo, ou, às vezes, vice-versa. Então, aqui, realmente, é uma falha de não ter esse envolvimento desde o início. Porque, imagina, né, como é que a gente vai criar bons protótipos, boas telas, enfim, todo o fluxo do usuário, uma jornada, se eu não participei desde o começo, se eu não entendi qual era o objetivo daquele discovery ou por que a gente estava fazendo isso. Então, realmente, essa falha acontece bastante. E é algo que é super importante para o produto, que a gente tenha esse envolvimento de todos, desde o início. E aí, o que muda quando a gente trabalha junto do jeito certo? Uma das coisas que eu acredito bastante é realmente que, falando principalmente da disciplina de design, é que a pessoa designer, né, ela realmente se sinta dono do produto. Eu acho bastante difícil, muitas vezes, quando a gente trabalha, principalmente em times separados, né, onde, por exemplo, geralmente em produtos digitais a gente tem squads, né? Mas tem muitos times que têm as squads, mas o PM não está ali dentro. Ele trabalha muitas vezes sob demanda, recebe demanda de vários times. Então, uma das coisas que eu acredito bastante é em realmente o designer ser dono do produto ou ser dono de uma parte do produto.
Então, só trazendo para vocês como que a gente trabalha, né? Dentro do meu time, nós temos squads, e cada squad é dona de um produto, e dentro dessa squad que é dona de um produto, nós temos um designer, um PM e temos os desenvolvedores. Então, esse squad, ele é responsável por essa parte do produto e por todo o ciclo de vida desse produto. Então, desde o momento que eu estou concebendo a solução, né, fazendo o discovery, até o momento de delivery e também no pós. Porque é muito, muito no pós que muitas coisas se perdem, né? Porque muitas vezes, por exemplo, o designer é envolvido em criar a solução, mas depois não consegue medir o impacto dessa solução, porque já chegou outra demanda, já tem outra coisa para fazer, já tem outra prototipação para fazer. Então, acaba que o designer não consegue olhar para o ciclo todo. Então, é muito da visão que a gente enxerga que dá certo, né, para que hoje é como a gente trabalha, e faz com que o designer realmente se sinta dono. Vou trazer alguns exemplos em relação a alguns exemplos que deram certo dentro do nosso time também. Tem vários, assim, outros que deram errado também, isso é normal. Mas trazer alguns exemplos que deram certo dessa dinâmica colaborativa entre PMs e designers. E é um exemplo super que a gente está trabalhando agora, bem atual. A gente está criando um novo produto, então a gente já criou outros produtos novos, como eu trouxe, e a gente está criando um produto agora do zero. Esse produto ele é um pouco complexo. Então, para vocês entenderem, eu trabalho numa parte que entrega soluções para a construção civil. Então, geralmente, são produtos um pouco mais complexos, que falam sobre etapas de um processo de construção, ou, às vezes, até gestão financeira. E são produtos que eles são complexos, muitas vezes, em relação a regras de negócio. E aí, a gente está lançando um produto novo, e a gente resolveu, agora, que a gente é muito melhor para esse produto a gente testar mais em produção do que fazer protótipos e testar. Para o usuário se sentir um pouco mais conectado com a solução e a gente realmente entender o case real, a gente estava precisando de testar realmente em produção. Mas como é que eu consigo ter essa rapidez de testar em produção? A gente teve que abrir mão de refinos de design. A gente teve que dar o produto cru e muitas vezes, né, eu com o time de design, a gente olha a tela e acha ela feia, está péssima, não está legal, mas ela é o que a gente precisa naquele momento para validar as nossas hipóteses. Então, eu não preciso olhar para os refinos naquele momento. Eu preciso olhar para o que realmente eu preciso validar em relação às minhas hipóteses. E aquele design que, sim, está feio e que a gente vai ter que refinar, está fazendo sentido. Então, é um momento em que o design teve que abrir mão, realmente, de fazer os refinos, deixar a tela o melhor possível, para que a gente conseguisse testar rápido. E, por outro viés também, existem exemplos onde, muitas vezes, o time de PMs, por exemplo, também tem que abrir mão, né? Já aconteceu, por exemplo, situações em que a gente achava que o cliente pediu tal coisa, é tão facinho de fazer, vamos encaixar aqui no backlog, e não falamos com o designer. E aí o designer olhou lá, porque o designer estava atento, porque senão tinha passado. Chegamos lá, né, o cardzinho estava criado, e chegamos lá, o designer olhou para aquilo e falou: nossa, mas isso vai quebrar totalmente a jornada do usuário, a gente não pode fazer isso. E a gente teve que voltar atrás e entender toda a jornada, onde aquilo ali impactaria. Então, nesse quesito, o PM precisou abrir mão da rapidez, de deixar o cliente mais feliz porque entregar aquilo, porque o designer entendeu que aquilo ali não fazia sentido e poderia até trazer uma insatisfação maior a longo prazo para o usuário. Então, essas trocas, gente, só acontecem quando o time realmente trabalha em colaboração. Então, eu vou trazer aqui para vocês agora alguns cases, algumas dicas, na verdade, de coisas que dá para fazer para que a gente gere mais essa colaboração e, assim, a gente consiga trabalhar mais em equipe entre as duas disciplinas. Vamos lá. A primeira delas está conectada muito à primeira dor que eu trouxe, né, que é o alinhamento de expectativas. Então, é muito entender o papel claro de cada um. Então, como é que dá para fazer esse exercício, né? Muitas vezes a gente não tem clareza, né, do qual que é da onde eu preciso ir, até onde o PM vai, até onde o designer vai. Realmente, às vezes, fica confuso, né? Tem bastante coisa que é sobreposta mesmo. Então, uma das coisas que a gente faz, né, eventualmente, quando o produto começa a ter algumas disrupções, como essa que eu falei, né, em relação a gente ter um produto só e agora a gente ter vários, isso é uma disrupção, porque a gente fazia de um jeito e agora a gente tem que fazer de outro. Né? O jeito até que a gente chegou naquele produto não é mais o mesmo jeito que a gente vai escalar os demais produtos. Então, em momentos de mudanças como esse, é importante alinhar as expectativas. E como é que a gente alinha as expectativas? A gente coloca todo mundo juntos, então, principalmente o time de PMs e designers juntos, todos, e a gente olha para a visão de produto.
a gente realinha a visão de produto, a gente olha para onde a gente vai chegar, olha para os objetivos. Beleza, esses são os objetivos, todo mundo entendeu, estamos alinhados. Depois a gente vai entender, beleza, se para esse momento do meu produto, onde eu tenho esse objetivo, qual que é o papel do PM e qual que é o papel do designer? E a gente desenha isso. Como é que a gente fez, trazendo só um exemplo para vocês, numa dinâmica que a gente fez, até foi o ano passado, a gente teve que fazer isso. A gente fez de uma maneira que a gente colocou PMs e designers juntos, ali, como eu já tinha falado, e a gente perguntou, PM, qual que é o seu papel dentro do time? Designer, qual que você entende que é o papel do PM dentro do time? E a gente conseguiu fazer essa ponte entre os dois. Então, a gente conseguiu comparar o que cada um achava do seu cargo e o que a outra pessoa esperava que aquele parceiro também tivesse de papel. E aí, nessa comparação, foi muito legal, porque chegou coisas que a gente não imaginava, que um entendia que o papel era outro e a pessoa que estava no papel entendia de outro jeito. Então, foi um momento importante de a gente alinhar realmente expectativas do cargo de cada um. E a gente também entendeu que tinha coisas que eram de responsabilidade dos dois. Então, a gente entendeu o que era de cada um, mas também o que precisava ser feito em conjunto. E aí isso ficou claro, é um framework que a gente deixa lá dentro de um Miro, onde a gente tem basicamente alguns dos processos, que a gente chama até de caixa de ferramentas, né? Porque os processos, eles nem sempre precisam ser iguais, então a gente chama de caixa de ferramentas, né? Porque eu vou lá e uso sempre o que eu preciso. Dependendo do projeto, eu vou lá e pego na minha caixa de ferramentas. Então, essa virou um framework que a gente tem lá. E aí a gente revisita, né? Quando a gente muitas vezes está em dúvida, a gente vai lá e revisita. O papel é esse, deveria ser feito assim, para que a gente consiga fluir no trabalho. E uma outra coisa interessante que a gente viu de ganhos desse alinhamento foi também de como a gente entendia o papel de cada um, a gente entendia o escopo de trabalho de cada um, ficava mais fácil da gente também conseguir dar feedbacks. E isso é muito importante. Eu vou trazer ali no ponto 5, algo sobre confiança entre as duas partes também. E essa parte do feedback é importante porque a gente precisa entender como é que eu vou dar feedback se eu não tenho nem clareza de qual o papel daquela pessoa. Então, fica muito mais fácil eu dar o feedback se eu sei qual é o escopo do trabalho dela. Então, se eu sei que o escopo dela é X, eu vou dar o meu feedback dizendo se aquele escopo X está bom, se está ruim ou não. Então, essa parte é importante. Às vezes, parece que quando a gente fala disso, a gente está chovendo no molhado, assim, né? Mas é muito importante, gente. A relação entre as duas pessoas, entre PMs e designers, precisa ser muito consolidada. E dar feedback é uma parte bastante importante. E isso serviu bastante para isso também. Uma outra questão que eu queria trazer aqui, até já falei um pouco, é sobre o alinhamento de ambos os papéis com os objetivos estratégicos da empresa. Então, todo mundo precisa saber para onde a gente está indo e qual é o objetivo do produto. Então, porque isso vai ser importante na hora que a gente olhar para o que a gente está fazendo e nos ajuda a tomar boas decisões. Por exemplo, eu estou lá, eu sou PM e estou olhando para a questão de negócio e decidindo as regras de negócio do meu produto. Se eu não souber o objetivo que eu tenho para aquele produto, eu não vou saber tomar qual é a melhor decisão, porque a decisão não precisa ser qual é a melhor regra de negócio. A decisão precisa ser pautada em qual é a melhor regra de negócio para alcançar o objetivo que a gente precisa. E a mesma coisa quando a gente fala de design. Quando eu estou construindo uma tela, por exemplo, ou qualquer coisa, ou criando uma jornada, ou um fluxo. Eu preciso entender, beleza, eu tenho essa tela ou essa tela, eu tenho esse fluxo ou esse fluxo. São várias as opções. Mas qual que é melhor para a gente alcançar o objetivo da empresa? Então, com esse alinhamento fica muito claro. E muitas vezes até otimiza muito o trabalho, evita até discussões, muitas vezes onerosas, se todo mundo estiver alinhado com o que a gente precisa chegar. Outra questão também é a tomada de decisão compartilhada e livre discussão. Então, eu trouxe um pouco em relação a achismos, né? Em relação a gente, muitas vezes, trabalhar no feeling, que não é nada bom. Eu acho que muitas vezes a gente tem discussões bastante grandes também e fica, muitas vezes, conversando horas e horas em algumas, por exemplo, dúvidas. Eu não sei se eu vou para esse caminho ou por outro caminho. E, muitas vezes, a gente conseguiria chegar numa solução se a gente tivesse a tomar de decisão baseadas em dados ou em experimentação. E aqui eu trago, né, como eu trouxe de novo, dados do usuário, dados comportamentais, dados de adoção, dados de entender mapa de calor, o que fizer sentido para aquele produto. Experimentação também, se eu preciso de testes AB, se eu preciso fazer um teste de habilidades, se precisa ser um teste moderado, o que eu preciso para ter insights. Então, é muito mais se guiar por esses insights do que por opiniões realmente individuais de cada um. E outra coisa que eu já trouxe também, questionar sem medo, né? Todas as disciplinas
têm conhecimento do produto, então qualquer decisão pode ser questionada, desde que ela seja pautada no melhor resultado para o produto. Então, realmente não ter medo de questionar. Não ter medo de questionar o negócio, não ter medo de questionar muitas vezes em decisões até de decidir o objetivo mesmo. Hoje, no time, como é que a gente define objetivos, né? Existe o objetivo da empresa, muitas vezes a gente não pode mudar, né? Mas, geralmente, ele é um objetivo que faz muito sentido. Por exemplo, aumentar o número de clientes, a gente precisa aumentar o nosso market share, enfim, o que for. Chega esse objetivo para a gente, e como a gente trabalha em squads, a gente faz com que a squad receba aquilo e entenda. Nessa parte do produto, nesse domínio que é meu, como é que eu vou conseguir impactar? Quais são as oportunidades, visto que os objetivos são esses? A gente faz de uma forma bem colaborativa mesmo. Então, cada disciplina, tanto tecnologia, quanto design, quanto PM, podem dar suas contribuições de onde impactaria mais. Outra questão também, que é outra dica, é co-criar desde o início. Eu acho que, muitas vezes, alguns times trabalham em silos, né? Então, aqui muitas vezes acontece, né, de os designers não participarem do discovery, que, meu Deus, gente, como é que alguém faz isso ainda? E também de, por exemplo, os PMs fazem só o discovery, entendem a oportunidade e depois não participam da solução. Fica só para o designer entender como é que a gente poderia fazer, aplica lá como poderíamos, ninguém participa. E aí o refinamento da solução não fica legal, porque a gente não envolveu todas as partes. Então, aqui é co-criar desde o início. Eu acho que aqui eu estou falando de PMs e designers, mas abre muito para chamar a tecnologia também, que eu acho que é um pouco mais difícil de envolver, mas também é importante. Então, aqui é muito de, desde o início, entendemos que temos um problema. Desde o início da definição do briefing, né, da pesquisa, por exemplo, eu envolver todas as pessoas. O objetivo da pesquisa é esse. O resultado que a gente quer colher são esses. Todo mundo está ciente, todo mundo concorda, porque não vai adiantar nada a gente começar a pesquisa com um objetivo que não é o que a gente precisa. E depois eu vou chegar lá no meio do caminho com resultados que não estão me guiando para o caminho certo. Então, é preciso que a gente alinhe isso desde o início. E, com certeza, juntos e com mais opiniões, a gente consegue fazer muito mais, porque justamente as duas disciplinas, elas estão ali combinadas porque justamente elas têm conhecimentos diferentes e elas podem agregar para o produto de maneiras diferentes. Então, ajudar bastante e realmente se ajudar nesse momento, né, das etapas e do processo. Outra coisa que é bastante importante é construir a confiança através da transparência. É bem aquela questão que eu trouxe do feedback. Essas duas pessoas, principalmente quando a gente fala de PMs e designers, elas precisam estar muito, muito conectadas. Então, realmente, explorar vulnerabilidades juntas. O design, muitas vezes, falar abertamente, eu tenho dificuldade nisso, como é que eu poderia ser melhor? O PM também. Eles realmente serem pessoas que têm uma confiança mútua no trabalho um do outro. Isso é bastante importante, porque essas duas pessoas, se trabalhadas, se forem trabalhando de maneira colaborativa, como deve ser, elas vão passar, das 8 horas do dia, elas vão passar muitas vezes 6, 5 horas juntas. Então, precisa ser um trabalho muito legal em conjunto para que isso dê certo. E isso é construído através do feedback, através da confiança, através de mostrar vulnerabilidades, N coisas que podem ser feitas em relação a construir essa confiança. E aí eu queria deixar um questionamento agora para vocês, como eu trouxe no início. Se você, PM ou designer, por exemplo, pode ser qualquer, ou até tecnologia, se tiver alguns desenvolvedores aqui, se vocês sumissem do time, né, amanhã, o que deixaria de ser feito? Pensem um pouquinho. Eu acredito que muita coisa ia deixar de ser feita. O processo não ia rodar? Não ia, tenho certeza. Então, o que a gente tem que pensar aqui é que todas essas disciplinas, elas são essenciais na hora da gente construir o produto. Então, a gente tem que entender justamente que, eu sendo essencial, como é que eu colaboro com as demais partes. E aí, trazendo um resumo, né, até recuperando um pouquinho da palestra aí para não atrasar, né? Trazendo um resumo, o que eu queria deixar para vocês desse momento aqui. Depois podem trazer perguntas também, se quiserem, tá, gente? Mas produto e design não são áreas separadas. A gente, muitas vezes, separa muito. Eu acho que apareceu na questão do Iaco ali também, aquela questão da empresa. Faz muito sentido, não existe o time de design, né? É uma colaboração mesmo, são partes de um mesmo time. Precisa existir colaboração real, que começa no alinhamento de expectativas, comunicação e envolvimento desde o início. Então, trabalhar junto em todas as etapas mesmo. E uma coisa que é legal também é pensar em pequenas mudanças no dia a dia,
que podem gerar grandes impactos na forma como a gente cria os produtos. E o que pode ser essas pequenas coisas, né? Pode ser dar um feedback, mudar um processo, trabalhar mais colaborativamente, muitas vezes chamar o PM para conversar, chamar o designer para conversar. Enfim, são pequenas coisas que muitas vezes aumentam essa colaboração, só que no final a gente vê um impacto muito grande no produto. Então, pensar, né, no processo de vocês, uma melhoria pequena que vocês poderiam fazer que já poderia melhorar essa colaboração e vocês colherem melhores resultados. Porque, na verdade, né, gente, acho que como eu trouxe na palestra, eu acho que vocês já sabem muito disso, mas design sem negócio, ele vira arte, e produto sem negócio é planilha. Então, ninguém está aqui, e eu tenho certeza que está aqui para entregar a tela bonita, ninguém está aqui para entregar planilha, pelo amor de Deus, né, gente? Mas o que eu quero trazer é que, a gente trabalhando juntos, a gente consegue construir produtos muito melhores e, assim, com certeza, entregar impacto para a vida das pessoas. Então, é isso que eu queria trazer um pouco aqui para vocês. E eu queria trazer que, se fizer sentido para vocês, já fazendo um merchan aí da empresa, se fizer sentido para vocês, o que eu trouxe aqui, o alinhamento, o jeito que a gente trabalha, ou vocês tiverem vontade de trabalhar na Softplan, no meu time, estamos com uma vaga aberta, mas temos outras vagas também de design, então podem pegar através desse QR Code e vão ser muito bem-vindos no nosso processo. Muito obrigada. E agora aberta a perguntas.